신규 확진자가 1,000명을 넘을 수도 있다면서 우려를 표하고 있습니다. 주일 예배를 인터넷으로만 드리는 교회가 늘고 있고 대형 교회들이 주일 예배를 온라인 예배로 대체하기로 했습니다. 교회 설립 40여 년 만에 처음입니다. 주일 예배까지 바꾼 겁니다. 한국 전쟁과 일제의 압박 속에서도 이어져 온 예배와 전통마저 흔들 만큼 코로나19의 공포가 전국을 휘감고 있습니다. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. 찾으시는 그 한 사람 내가 되길 나 간절히 원합니다. 주 이름 높여 찬양할 하나님의 사람 되길 하나님의 사람 되길. Olá, queridos amados, irmãos da IMOSP, estamos aqui para cultuar o Senhor naqueles que são os últimos momentos do ano de 2020 e os primeiros minutos do ano de 2021. Estamos aqui para consagrar ao Senhor o nosso culto, refletir sobre o ano que passou e consagrar o ano que está vindo, que o Senhor possa nos agraciar com a presença dEle, mas que, independente de tudo, nós possamos estar de todo o coração adorando ao Senhor. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Pai, muito obrigado pelo ano de 2020. Apesar de todas as dificuldades, obrigado pelo Senhor ser o Senhor, o Deus Emanuel, Deus conosco, e o Deus Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Meu Pai querido, nós queremos consagrar, dedicar esses últimos momentos a Ti, consagrar o ano de 2021. Meu Pai, nós queremos, ó Pai, colocar o nosso coração na Tua presença. Recebe esse culto, ó Pai, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos estar louvando ao Senhor. Um dos cânticos que a gente vai cantar, o primeiro que vai aparecer na sua tela, é um cântico que vai ser o cântico tema para o ano que vem, para o ano de 2021, que você possa aprender também uma declaração da nossa fé, do Deus que fará um caminho, e que Deus abençoe através também da letra, possa edificar a tua vida. Vamos estar tendo momentos de louvar e adorar o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. Coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou.
Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Ser igual a ti, quero amar o que tu amas, quero estar onde tu estás, coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, como Jesus. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. O prazer do pecado, Senhor. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Oh Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples
simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Como Jesus, oh, simples como Jesus, apenas como Jesus, simples como Jesus, apenas como Jesus. Muito bem, irmãos. Vamos estar agora lendo a palavra em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Queridos, já estamos no último dia de 2020. Como passou rápido esse ano. Como falei domingo, ao mesmo tempo que passou tão devagar, mas já estamos no final do ano. E um ano que é histórico. É um marco não muito positivo, no sentido de saúde, onde é uma doença só. O coronavírus mexeu com a história da humanidade. Nunca o mundo parou dessa forma, de uma forma tão globalizada, uma doença que atingiu todos os cantos da Terra. E por conta dessa doença, muito foi se pensado, muitas pessoas puderam refletir sobre os valores, e principalmente ao ser humano, eu creio que muitos refletiram o valor da vida. E os valores que a gente tem em vida, o que é realmente importante. Vemos que nós acho que o ser humano vivia uma vida muito complicada. Muito atrás de coisas tão supérfluas, né? E para muitos foi uma volta às coisas simples da vida. Eu creio que o mesmo aconteceu com a igreja. A igreja no mundo, eu lembro que no começo muitos líderes estavam declarando, nessa época do corona, como a igreja estava tão enfeitada, quantas coisas eram motivos de briga, tantos motivos tão pífios, né? E que a igreja precisava voltar àquilo que era a essência dele, né? A igreja precisa voltar, e a gente vê dentro de tudo isso também que o corona proporcionou a gente poder refletir também, a igreja poder refletir também sobre a nossa vida cristã, das coisas básicas da nossa vida. E a Bíblia menciona sobre coisas que são básicas da nossa vida, no que resume, por exemplo, os mandamentos de Deus. Acho que todos sabem, um versículo muito conhecido em Lucas, tanto em Deuteronômio, em Mateus, também em Marcos, em Lucas, aparece no versículo: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e amarás o seu próximo como a si mesmo, a ti mesmo. E eu creio que se como igreja nós pudermos fazer simplesmente bem essas duas coisas, nós seríamos bem-sucedidos em nossa vida cristã.
Porque tudo se resume a isso. Amar a Deus e amar ao próximo. E, por exemplo, por que a gente aprende a Bíblia? Por que a gente lê a Bíblia? Por que a gente estuda a Bíblia? Por que a gente medita na Bíblia? Por causa disso. Para a gente conhecer mais a Deus. Para podermos amar e conhecendo, amar mais a Deus. Nos aprofundarmos mais em Deus. Para aprendermos a amar a Deus de todo o coração. Para aprendermos a amar a Deus com todas as nossas forças e entendimentos. Mas também a Bíblia nos ensina em como amar ao próximo. E Jesus bem disse, esse é o resumo da lei. E esse é onde nós, como igreja, deveríamos estar colocando toda a nossa energia. E uma das coisas que expressa o nosso amor a Deus é a vida de culto. Se a nossa vida de culto for bem sucedida, a nossa vida cristã será bem sucedida. Eu falo muito mais do que a gente ir culto, a prestar um culto, a atender ao culto, mas isso ele engloba a nossa vida de adoração, uma vida de adoradores que foi o foco da palavra desse ano. Eu gostaria de perguntar, quando a gente olha 2020, como foi? Como tem sido a sua vida como adorador, a sua vida como culto? Especialmente nesse tempo tão desafiador que foi o Corona, né? É claro que é muito importante a gente ir cultuar junto com os outros irmãos na igreja. Isso é essencial, a gente ter comunhão, a gente cultuar juntos com outros irmãos. Mas, por causa do Corona, nós fomos testados também. Semana passada a gente falou sobre a nossa vida de fé, mas também fomos testados na nossa vida como adoradores, nossa vida como cultuadores. Isso, como eu falei, é básico na nossa vida cristã. Nós expressamos nosso amor a Deus através da nossa adoração, através da nossa vida de culto. E exatamente em tempos de crise, como também foi falado no domingo passado, em que as nossas motivações, em que aquilo que nós somos realmente aparece. E provavelmente nessa pandemia foi revelado o quão somos cultuadores ou não. E aqueles que tinham coração em adorar, e aqueles que têm o coração em adorar, eles têm um coração também em obedecer a Deus. No começo desse ano, eu preguei numa série no livro de Ageu sobre construindo o templo, falando sobre nós como templo, falando sobre nossa vida de adoração. E mais uma vez, eu gostaria de estar perguntando como é que andou a sua vida de culto durante esse ano. E eu não sei o quão bem sucedido você foi nesse ano, mas provavelmente foi um ano para a gente refletir muito. E eu penso que nesse tempo de Corona, uma das coisas que a gente teve uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, é poder expressar a nossa vida de culto em casa. Eu vi testemunhos de famílias que jamais tinham cultuado em família antes, jamais tinham cultuado em casa antes, e eles aprenderam a cultuar junto com seus familiares. Isso para mim foi fantástico ouvir. E eu creio que foi uma outra forma em que Deus os desafiou, Deus os mostrou, Deus nos deu uma oportunidade de também estabelecer o altar dentro de nossas casas. Mas ao mesmo tempo, muitos tiveram dificuldades. E para muitos, o não poder ir à igreja dificultou um pouquinho mais a vida de culto. Por quê? Na igreja, tudo lá já está prontinho para você vir, para a gente vir adorar a Deus, para a gente cultuar a Deus. E como tudo já era preparado para isso, muitos só precisavam estar em presença de corpo, muitas vezes lá. E por causa de não podermos nos reunir, muitos perderam o costume, e ao perder o costume de vir à igreja também, como não havia uma vida de culto na sua casa ou em si próprio, muitos perderam o ritmo. E eu ouvi numa roda, a gente estava conversando com algumas pessoas, que muitos totalmente perderam
totalmente à vontade. Eles cederam as outras coisas e acabaram deixando em segundo, ou terceiro, ou quarto, quinto plano a questão de cultuar ao Senhor. Portanto, a crise, mais uma vez, revela. Eu falei, a crise revela. E ela revelou muito aquilo que está no nosso coração. E ela também, ela revela aqueles que realmente tinham coração em adorar ao Senhor. Mas não importa. Acho que o que mais importa é se você tem percebido, se você tem realmente cultuado em todos os momentos, que você prossiga assim firme adorando o Senhor. Porém, se você se viu debilitado nessa área, não há problema. O importante é você ter reconhecido isso em teu coração. E que em 2021, essa vida de adorador, ela possa ser realmente estabelecida. Porque é algo básico em nossa vida. A nossa vida de culto, a nossa vida de adorador. E eu oro para que você e eu possamos estabelecer isso como prioridade em nossas vidas. Pessoal, eu já tive uma experiência muito semelhante. Não foi, é claro, em tempos de pandemia. Eu lembro quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Gente, eu vim de um contexto onde todo domingo eu estava na igreja. E todo domingo eu servia ao Senhor. Eu servi a minha vida inteira. E quando eu cheguei aos Estados Unidos, uma coisa que aconteceu era a primeira vez que eu ficaria 2 anos sem servir. Eu fui lá basicamente focado em estudar. Eu vi que nas primeiras semanas eu tive uma enorme dificuldade. Por quê? O meu relacionamento com Deus, ele era diretamente ligado ao servir. E muitas vezes o fazer, ele vinha antes daquela pessoa que tinha que ser perante o Senhor, de um ser adorador. Então muitas vezes essas duas coisas eram misturadas. E quando uma foi tirada, parece que eu não sabia mais ser adorador a parte do fazer. E para mim foi um processo muito importante. É entender que meu relacionamento com Deus, a minha vida de adorador, era muito mais importante. E o Senhor, nesse tempo que eu fui estudar lá, Ele me ensinou sobre isso. Então eu desejo que em 2021, que você e eu possamos estabelecer a prioridade na nossa vida de adorador ao Senhor. Amém? Mas entrando em 2021, eu estava orando sobre 2021 desde setembro, outubro do ano passado. Espero que quando você estiver ouvindo essa mensagem já seja quase 2021, provavelmente 2021. E em oração, Deus colocou no meu coração essa passagem em Lucas capítulo 18, 19 que nós lemos, que é uma passagem também extraída do livro de Isaías capítulo 61. E conforme entrarmos em 2021, eu pretendo pregar uma série de mensagens sobre Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18, e também Isaías capítulo 61. Eu não quero entrar em detalhes hoje, simplesmente dar uma introdução e falar especialmente sobre aquilo que eu creio que vai ser um dos lemas da nossa igreja para o ano que vem, que é o ano que proclamamos a bondade do Senhor. E eu quero declarar o seguinte: se ano 2020 foi o ano que todo mundo falou do corona, todo mundo declarou o corona, eu quero declarar 2021 como o ano da bondade de Deus. Se 2020 foi o ano do corona, ano de 2021 seja o ano da bondade do Senhor em nossas vidas. Não que 2020 não tenha tido a bondade de Deus, obviamente teve. Mas eu falo mais sobre como nós devemos reagir. Aquilo que a palavra diz ser o ano da bondade do Senhor. Que nossa igreja possa realmente pegar esse lema em nosso coração e falar: Deus, nós queremos que o ano de 2021, a tua bondade encha a nossa igreja, encha as nossas vidas e encha as nossas comunidades com a tua bondade. No tempo em que Jesus vivia, havia muito sofrimento. Não somente a pobreza era uma coisa recorrente na sociedade,
Muitos judeus, né, muitas pessoas do povo de Deus também sofriam. Eles estavam debaixo do jugo do Império Romano. Mas não somente a pobreza física, mas também a pobreza espiritual, doenças, pessoas eram cometidas de várias coisas que prendiam a vida delas. E havia, é claro, uma expectativa para a vinda do Messias. E eles criam que o Messias, ele iria vir, alguns criam que ele iria vir como um grande general que iria libertar o povo das mãos do poderio dos romanos, ou então como um grande líder religioso que iria restaurar o templo, iria restaurar o sacerdócio, restaurar a religião judaica, né, do povo. Porém, não é dessa forma que Jesus veio. E um dos primeiros atos públicos de Jesus vai na sinagoga e ele abre o livro de Isaías no capítulo 61 e ele fala então, ele declara essas palavras que a gente leu: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, né? Proclamar a liberdade aos cativos e tudo mais. E ele faz uma declaração surpreendente no versículo 21. No versículo 21 diz assim: e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Uau! O povo ficou atônito. Como assim? O que ele está declarando? O que ele está querendo dizer? Ele não é o filho de José, alguns falaram isso. Jesus estava proclamando sobre si o cumprimento da profecia em Isaías capítulo 61. Né? E ele fala: eu vim proclamar o ano da graça do Senhor. E o que era o ano da graça no contexto de Isaías capítulo 61? É claro que era uma alusão à vinda de Jesus, aquilo que Jesus ia fazer, mas Isaías 61, o ano da bondade, o ano do Senhor, ele era referido também ao ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? A cada 50 anos, né? Depois de 49 anos, no 50º ano, o que acontecia? Os escravos eram soltos, as dívidas eram perdoadas, as terras, né, elas voltariam para os antigos donos. Era um tempo de restituição, era um tempo de restauração, era um tempo de liberdade, era um tempo de libertação. Era o ano da graça do Senhor, é o ano da bondade do Senhor que era proclamado. Então, quando o profeta Isaías ele proclamou, ele sim proclamou algo sobre algo que é vindouro, mas ele proclamou algo sobre algo que Jesus ia fazer. Muito mais simplesmente devolver a terra, apesar de Jesus falou: felizes os mansos porque herdarão a terra, mas ele estava proclamando sobre si o cumprimento dessa promessa no sentido em que Jesus, ele veio definitivamente libertar todos os seres humanos, toda a humanidade da escravidão do pecado e também de todas as consequências do pecado, inclusive a morte. E ele estava proclamando sobre si essa verdade. Então Jesus, ele veio, libertou os cativos. Ele realmente alimentou os pobres, não só de fisicamente, mas os espiritualmente famintos. Ele deu vista aos cegos, né? E deu uma nova vida a todos. Ele veio dar esperança a toda a humanidade. Pessoal, antes do corona, muitas pessoas estavam sofrendo. E depois do corona, a gente sabe que muito mais pessoas vão sofrer. E estão sofrendo nesse momento. Tem as pessoas que já está previsto uma multidão maior de pobres que vão aparecer. Mas também nós vemos os espiritualmente pobres. Muito dessa pandemia revelou o coração, a pobreza espiritual da humanidade. Também aqueles que estavam presos estarão presos nas almas. E a gente sabe que também mentalmente, psicologicamente, tantas pessoas presas,
tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas em depressão. Há pessoas que vão estar presos para todos os lugares. E a gente sabe também que várias doenças psicossomáticas, psicológicas vão vir após o corona. Também existem os cegos também de não conseguir mais ver o que vai vir pela frente. Não consegue ver um palmo à sua frente, não consegue ter esperança. E meus queridos, Jesus veio a pessoas que estavam nessa situação naquela época. E creia, e eu creio que você crê, que Jesus veio para essas pessoas também nessa época. E nós, como igreja, a igreja de Jesus Cristo, também precisamos ministrar a essas pessoas em nossa época. Aqueles que são pobres materialmente, aqueles que são pobres espiritualmente, aqueles que estão cegos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão presos, aqueles que estão escravos em meio ao pecado, mas também escravos em seu próprio mundo, em suas próprias doenças, em suas próprias ansiedades. Eu creio que Jesus, Ele é a resposta a todos esses. Porque Jesus, tanto aqueles que estavam sofrendo fisicamente como espiritualmente, Ele ministrou de uma forma prática a eles. E Ele, de uma maneira prática, Ele proclamou o ano da graça do Senhor, o ano da bondade do Senhor. Portanto, pessoal, é verdade, essas pessoas precisam muito da graça. Se é uma das coisas que as pessoas precisam experimentar, é graça, a bondade do Senhor sobre a vida deles. E a igreja, queridos, precisam ser as mãos e os pés dessas pessoas, para essas pessoas. Por isso que o ano que vem, ou eu falo esse ano, uma das coisas que a nossa igreja decidiu, a gente está tendo a direção, nós fizemos um comitê chamado Reset, que a palavra quer dizer também misericórdia, e nós queremos, com obras de misericórdia, poder alcançar o coração daqueles que mais necessitam. Eu quero desafiar, eu quero realmente convidar você a participar nesses tipos de ministério, a ministrar as pessoas que estão quebradas, a ministrar as pessoas pobres, de uma maneira prática. Nós vamos fazer algumas ações bem pontuais e bem práticas. Inclusive, uma das coisas é você indicar pessoas que a gente pode ajudar durante o ano inteiro, como, por exemplo, cestas básicas, alguma coisa que a gente possa ajudar e acompanhar vidas que estão em dificuldade. Também poder ministrar essas pessoas de uma maneira prática através de nossas orações. Enfim, nós estamos preparando programações, coisas práticas, para que a gente possa se envolver também com a nossa comunidade em nossa volta, poder ajudar o nosso próximo de uma forma prática, se possível, uma coisa que eu oro, para que as outras igrejas, as igrejas do bairro, possam estar participando junto, realmente em alcançar o coração, ministrar o coração, ter compaixão por aqueles que estão sofrendo, tanto os pobres fisicamente, como os pobres espiritualmente. Então, eu peço oração, porque a gente vai precisar de muita oração no ano que vem para poder ministrar dessa forma. Para que o ano da bondade do Senhor, o ano da graça do Senhor possa ser proclamado em nosso bairro. Eu falei domingo, em tempos mais difíceis é o tempo em que a igreja precisa se levantar. A igreja tem que ser a resposta. Mas com uma coisa, não é simplesmente fazer caridade. Não é fazer com nossas próprias forças. A gente vai falar ano que vem, ou esse ano, 2021 agora, sobre isso. Nós vamos fazer isso com a motivação do amor de Deus. Com a unção do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Porque nós sabemos que é disso que nós precisamos como principal motivação. Porque caridade por caridade as pessoas fazem. Mas nós temos um ingrediente, talvez não somente um ingrediente, mas o principal motivo, que é o amor de Deus. O amor de Deus em nossas vidas para poder realmente expressar o reino ao coração dessas pessoas que tanto precisam. Mas também,
obviamente é algo que nós também precisamos. Eu e você precisamos da graça de Deus. Em 2020, realmente foi um ano desafiador, não foi? Que ano difícil. Que ano cansativo para alguns. Que ano estressante para outros. E eu pergunto, como é que você quer se levantar de tudo isso? Talvez fazer planos? Sim, a gente deve fazer planos. Mas eu não conheço outra coisa melhor do que experimentarmos a graça de Deus. Do que experimentarmos a presença de Deus na nossa vida. De experimentarmos o poder da palavra de Deus em nossa vida, que nos ergue, que nos encoraja, que nos levanta. E a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Queridos, a gente não pode viver sem a graça de Deus. A gente não consegue viver sem Deus em nossas vidas. Ele é aquele que vai nos dar a força. Ele é a força da nossa vida. Portanto, eu oro assim. Que em nossas reuniões, e é uma das coisas que eu oro, para que em nossas reuniões, assim que voltar a vacina, melhor ainda, porque mais nós poderemos nos reunir mais presencialmente, mas que as nossas reuniões sejam cheias da presença de Deus, possamos ser alimentados pela palavra, mas cheios da unção, cheios da presença dele, para que ele nos restaure, porque nós também somos aqueles, não somente o mundo precisa da redenção, o mundo precisa da redenção, mas nós precisamos ser renovados em nossa alma, ser restaurados em nossa alma. E a minha oração é que em 2021 nossos cultos sejam repletos da presença de Deus. Eu peço as suas orações, para que Deus venha ao nosso encontro, para que Deus nos restaure, para que Deus nos renove, para que Deus nos encha, porque na presença dele nós somos fortalecidos. Que você seja fortalecido, você esteja disposto a ser fortalecido por ele. E que no ano de 2021, para encerrar a mensagem, a gente possa fazer então, portanto, bem essas duas coisas. Possamos amar a Deus e possamos amar ao próximo. Possamos voltar à simplicidade daquilo que é o Evangelho. Nós que conhecemos a Deus através de Cristo Jesus, possamos buscar conhecê-lo mais, amá-lo mais. E nós que fomos alcançados pelo amor dele, possamos expressar esse amor ao próximo. E assim expressar o reino de Deus aqui na terra. E assim, ao expressar nosso amor a Deus, possamos expressar através da nossa vida de adoração e obediência a ele. Possamos ser verdadeiros adoradores na presença dele. E com a graça de Deus, experimentando a bondade de Deus, possamos também expressar a graça e a bondade de Deus ao próximo. Eu peço oração aos irmãos, para que em 2021 possamos ter todo o coração de servir e amar aqueles que estão à nossa volta. Amém? E que em 2021, portanto, seja o ano onde nós proclamamos o ano da graça do Senhor. Proclamemos o ano da bondade do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tua presença em nossas vidas. Meu Pai, tudo aquilo que nós falamos nessa noite, aquilo que nós colocamos primeiro 2020 diante do Senhor. Pai, perdoa-nos se nós não nos posicionamos como adoradores diante do Senhor. Que possamos, ó Pai, em 2021 colocar isso como realmente uma prioridade em nossas vidas. Possamos, ó Pai, ter o nosso coração fixo em adorar ao Senhor, em exaltar aquele que é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E, ó Pai querido, nos ajuda a te amar mais em 2021. E nos ajuda também a expressar esse amor ao qual nós fomos alcançados. Aqueles que estão em nossa volta. Especialmente aqueles que são os pobres de alma, os pobres também de uma maneira prática, fisicamente. Nós possamos ser instrumentos de Deus, do Senhor. Realmente, ó Pai,
no uso da libertação aos cativos, aqueles que estão presos em suas almas. Por isso, ó Pai, derrama a tua unção, a unção que quebra todo o jugo. E, ó Pai querido, que o Senhor use a nossa igreja para ser uma bênção em nosso bairro, para ser uma bênção para as pessoas em nossa volta. E que todas as pessoas, ó Pai, que viram esse prédio fechado, ó Pai, durante a pandemia, quando virem esse prédio, eles possam falar: aqui existem pessoas que amam a Jesus e que servem e que nos amam. E o Senhor, que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ama e que ama. Muito obrigado, Pai. Abençoa esse novo ano que entra. E abençoa, Pai, a todos os meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço e eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nesse momento, antes de a gente finalizar, nós vamos ter um vídeo aí preparado pela nossa liderança, que você receba as saudações de todos. 동양선교회 성도 여러분 진심으로 축복합니다. 새해 복 많이 받으세요. Feliz Ano Novo. 새해 복 많이 받으세요. 하나님의 은혜 가운데 2020년 지나왔습니다. 함께 걷고 함께 바라보며 함께 꿈을 꿀 수 있는 그런 시간들이었음을 또다시 고백하게 됩니다. 비전을 향해서 도전할 수 있는 그런 새 아침 2021년 1월 1일이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 새해에 예수님을 좀 더 닮아가는 한 해가 되기를 바랍니다. 그리고 하나님의 은혜와 평강과 건강 그리고 지혜가 가득하길 기도하며 축복합니다. 사랑합니다. Feliz Ano Novo, IMOSP, que 2021 seja um ano de muita graça, muito amor e muito mais do Senhor Jesus sobre as nossas famílias. Deus abençoe a todos. Feliz 2021, família IMOSP. Somos gratos por tudo que Deus fez em 2020 e aguardamos nele um 2021 maravilhoso. Deus nos abençoe. 사랑하는 동양선교교회 가족 여러분, 참 힘든 한 해 수고 많으셨습니다. 새해에는 기쁨만이 넘치는 한 해가 되기를 소망합니다. 사랑합니다, 여러분. Feliz Ano Novo! Que a graça do nosso Senhor Jesus seja derramada em todos os lares. 우리 주님의 은혜가 넘치는 한 해가 되기를 간절히 기도합니다. 안녕하세요. 동행선교회 교우 여러분, 새해 복 많이 받으세요. 성도님들 새해 복 많이 받으십시오. 올 한 해 수고 많이 하셨습니다. 2021년도 새해 복 많이 받으시고 건강하세요. 새해 복 많이 받으세요. Feliz Ano Novo! 힘들었던 지난 한 해 이겨내시느라 정말 수고 많으셨습니다. 이제 새해를 맞이해서 하나님의 새롭게 하시는 은혜가 우리 가운데 풍성하시기를 기원합니다. 새해 복 많이 받으시고 받으신 은혜 풍성하게 누리시는 건강한 한 해 보내시기 바랍니다. 사랑합니다. Que em 2021 seja um ano de milagres sobre você e sobre sua casa. Feliz Ano Novo, IMOSP. Eu desejo a todos um feliz ano novo. Feliz Ano Novo, IMOSP. Que 2021 seja um ano que a gente se agarre em Jesus e certamente veremos a graça e bondade dele. 한 해 동안 고생 많으셨고 다가올 새해에도 하나님과 동행하며 은혜 넘치기를 기도하겠습니다. Feliz Ano Novo. 새해 복 많이 받으세요. Glória a Deus, que vocês sejam encorajados e que 2021 seja um ano em que a gente ame a Deus a mais, a gente possa servir e amar o nosso próximo. Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada vida, sobre cada família preciosa representada, sobre a tua igreja reunida, de casa em casa, de agora para todos sempre. Amém.